Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e eu sou a professora de baralho cigano. No episódio anterior, fizemos um grande desafio. Você aprendeu o significado das 36 cartas do baralho cigano em 25 minutos. E hoje você vai aprender algumas tiragens mais simples. Vai obter também algumas respostas, porque a gente vai praticar aqui juntos. Mas, antes da gente adentrar os mistérios oracular, é importante que saibamos qual é o nosso posicionamento diante de um atendimento. Quais são as responsabilidades, qual é a postura que um oraculista, um curador, um terapeuta deve adotar. E é exatamente por essa razão que eu recebi esse prêmio da International Spiritual Awards em reconhecimento ao meu trabalho com a espiritualidade, com a expansão de consciência, através da astrologia, através do tarô, sempre exercendo uma conduta ética. Então, estou aqui muito agradecida a Maria do Sol, que é idealizadora desse movimento tão importante, onde unimos em uma só voz para falar de amor, mesmo que seja de várias formas diferentes, porque esse evento celebra a união da multiplicidade da expressão da religiosidade, da espiritualidade. Então, ali, muitas pessoas altamente competentes, espiritualizadas, conscientes, que propagam o amor, seja pela Umbanda, pelo Candomblé, pelo espiritismo, pela bruxaria, pelo xamanismo, pelo cristianismo, não importa. Ontem celebramos o amor e eu fui uma das homenageadas exatamente por exercer aquilo que vibra dentro do meu coração. E quando seguimos aquilo que a nossa alma pede, o universo nos contempla, premiando a nossa vida fisicamente, como é no meu caso, mas também com oportunidades incríveis, né? De abrilhantar caminhos, entregar soluções, esperança para um momento tão desafiador que é exatamente o momento onde o consulente chega à nossa mesa. Quando uma pessoa chega para nós, aquela pessoa, ela está num estado de muita vulnerabilidade e ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, esclarecida e bem direcionada. Então, essa é a sua responsabilidade, né? Antes de você abrir um tarô, antes de você abrir um baralho, antes de você jogar um búzios, uma runa, abrir um mapa astral, ou, independente se é oracular, divinatório, terapêutico, é você entender que aquela vida ali está buscando alternativas para crescer, para evoluir, para se melhorar. Então, enquanto terapeuta, enquanto curador, vamos dizer assim, não sei qual que é a sua medicina da alma, requer essas responsabilidades, né? Requer você saber o seu lugar nessa mesa. E o seu lugar é de servir. O seu lugar é de acolher, de direcionar, de esclarecer, mas não de resolver a vida do seu consulente, né? Apenas de apresentar caminhos, mas de uma forma ética, sabendo que você está a serviço da espiritualidade maior, da espiritualidade amiga. E para que você sirva de fato a espiritualidade, porque na hora que a gente abre um baralho, na hora que a gente põe as cartas na mesa, não é você, não é o seu julgo, não é o seu achismo ou a sua opinião que deve ganhar força, mas sim o que a espiritualidade está falando, manifestando através do seu oráculo, seja ele qual for, seja uma borrinha de café ou seja as constelações, não importa. O que importa é você estar acessando um campo gigante, muito rico em informação, em energia, em espiritualidade. Então, aquilo que vier para você falar tem que ser dito. E cabe aí a sua parte de responsabilidade em fazer essa tradução. Porque realmente quem é o Senhor, quem é a estrela do seu atendimento é o seu oráculo, é a sua espiritualidade. Se coloque no lugar de humildade para reconhecer que você, na verdade, é a ferramenta.
e não o tarô, e não o baralho. Aqui, eles são a expressão de Deus. Porque o consulente, ele está vindo buscar resposta que nenhum outro profissional consegue entregar a ele. Que é uma previsão, que é um direcionamento, que é mostrar o que os olhos não conseguem ver, que a mente não alcança. Então, se você se colocar num lugar de humildade e realmente entender que você é a ponte, é o canal, é a ferramenta entre Deus, os orixás, as entidades, os guias, o universo, dê o nome que você quiser. Você se coloca como um canal da expressão do divino a favor da consciência, da iluminação de um caminho para uma outra pessoa. Somente com essa postura que você vai conseguir exercer um atendimento ético. Porque, caso contrário, você vai se achar... cai muito esse risco de achar que você sabe tudo da vida do outro e que você tem condição de opinar. Só que a sua opinião é contaminada pela sua experiência, pelo seu sistema de crença, pela sua bagagem, seja ela rica ou não, mas que não condiz com a conduta oracular. Porque o que o oráculo tem que falar para o consulente é em relação à vida do consulente, não a você. Então, respeite a demanda que chegar. Respeite o que o seu consulente vai trazer. E se coloca simples e humilde para servi-lo, para atendê-lo de todo o coração. Não existe trabalhar com isso aqui se você não tem amor e hombridade. Não dá. Então, o requisito número 1 para você exercer um atendimento de qualidade é você saber o seu lugar de servir, o seu lugar de acolher, o seu lugar de silêncio, né, de não divulgar o que está acontecendo, de sigilo, mas também o seu lugar de algo que você não vai aprender estudando tarô comigo, baralho, astrologia, com nenhum outro lugar. Mas é algo que você vai desenvolver, que é a compaixão, que é o amor, que é a generosidade. Esses são os valores básicos que nenhuma escola vai te ensinar. Então, se você olha para um ser humano e julga, se você não tem condição de ter uma escuta ativa, empática, o oráculo não é para você. A terapia não é para você. Se você se acha sempre o certo, se você sempre acha que você tem resposta para tudo, que você já sabe tudo, sem humildade não dá para oracular. Porque isso aqui é um eterno aprendizado. Então, se você já se titula mestre de alguma coisa, por que aí você vai servir alguém ou algo? Se é você que tem que ser o servido. Então, a humildade, o amor, a boa vontade de ser realmente uma ponte e não de você se achar, né, o salvador da vida de alguém, vai te fazer você ter uma conduta muito mais satisfatória. E, além disso, quando a gente abre um oráculo, a espiritualidade chega perto, a gente entra no campo energético do outro. Seja para trazer previsões ou por uma questão mais terapêutica mesmo, para entender o que está acontecendo a nível inconsciente. Mas, quando você fecha seu baralho, você acha que a espiritualidade foi embora? Não tem como ser uma pessoa conectada espiritualmente por 1 hora enquanto você abre seu jogo. A espiritualidade é integral, é 24 horas por dia. Ela acontece até mesmo quando você está dormindo. Porque quando você sonha, você faz viagem astral. Você tem um desdobramento. Então, a conduta do oraculista é diária. É a cada batida do coração, é a cada respirar. Então, o orai e vigiai é vezes 2 aqui para você que atende o chamado do curador. Caso contrário, como você vai ter uma proteção energética? Como você não vai pegar, né, os enroscos que vai aparecer, né? Só vai aparecer gente que está precisando de luz. Não vai aparecer nenhum ser iluminado para você atender. E aquela pessoa está vindo cheia de companhia. E para você não absorver esse campo, o seu campo tem que estar fortalecido e elevado. E não adianta você ter na sua mesa uma turmalina negra de 7 metros se a sua vibração no dia a dia é alimentada
por posturas incondizentes, por mentira, por fofoca, por inveja, por ciúme, por ignorância. Então, tem que ter um reto agir, um reto pensar e também vigiar a qualidade dos seus sentimentos, né? Porque se você é uma pessoa que nada tá bom para você, olha a sua vibração. E aí você vai entrar no campo do outro, jogar essa bagagem energética tóxica no campo do outro e ainda absorver mais negatividade para o seu, porque é o que você está em sintonia. Você está em sintonia com reclamação, você vai atrair o que para você? Então, eu achei importante trazer essas premissas muito básicas antes da gente começar a aprender a jogar, porque sem isso, você pode, inclusive, se prejudicar. Eu comecei a mexer com a espiritualidade e a minha vida desandou. Não, não é que a sua vida desandou. É que você começou a abrir o seu campo para atrair mais daquilo que você é. Então, se a sua vida piorou depois que você começou a trabalhar com a espiritualidade, é um sinal que você está em sintonia com essa negatividade. E não que a espiritualidade não é boa. E agora, se você deseja mudar, adivinha o que você tem que fazer? Uma mudança de postura, de pensamento e de atitude, que com certeza o seu sentir vai ser transformado e aí sim você vai ter condição de ajudar alguém. Porque a gente não pode fazer isso para uma outra pessoa se a gente não consegue nem nos ajudar, né? Então, tudo é uma questão de congruência, tá? Então, sabendo disso, agora a gente está minimamente preparada para aprender algumas tiragens aqui. Se você não sabe o significado das 36 cartas do baralho cigano, você pode ir no YouTube da Madrugada Astral ou no meu, Aprendendo com as Estrelas, ou no meu Instagram, no meu site, gabiestrela.com. O Instagram é Aprendendo com as Estrelas. E ali você vai ter acesso a esse vídeo. Olha, gente, esse vídeo está muito rico, porque você aprendeu, ou vai aprender, né, caso você ainda não tenha assistido, o significado dessas cartinhas aqui que tem condição, assim, de tirar você do buraco. Sabe aquele momento que você não sabe o que fazer da sua vida? Se casa, compra uma bicicleta, se aceita ou não aceita uma proposta de emprego, se sai ou não sai daquele lugar, daquele trabalho. Enfim, o baralho cigano, ele é uma ferramenta incrível e absolutamente simples, né? Então, comigo, você consegue aprender e também fazer dessa ferramenta um instrumento que vai ampliar a abundância na sua vida. Em outro momento, eu trago um pouquinho da minha história com o baralho cigano. E adiantando, foi através dessas cartinhas aqui que a minha vida realmente se transformou, né? Eu cheguei aonde eu estou agora, né? Sendo homenageada aqui na Rádio Vibe Mundial, a qual eu tenho um prazer infinito de estar aqui falando em microfones que pessoas grandiosas já passaram, grandes espiritualistas, a qual eu acompanho muito e tenho muita gratidão pelo todo o aprendizado que eu tive com todos eles. E hoje eu posso dar uma palavrinha aqui também, né? E espero poder estar ajudando vocês aí de casa, tá? E, além disso, o baralho cigano, por sua simplicidade, por sua objetividade, ele não precisa de anos de estudo, como a astrologia, o tarô, que você não vai aprender em 3 meses. Não vai. Você vai aprender com a vida e ainda assim o conhecimento é inesgotável. Aqui, claro, você tem condição de se aprofundar vastamente, mas é muito mais prático o aprendizado. E eu vou te mostrar agora. Então, vamos lá. Agora eu quero te ensinar uma pergunta de sim ou não. Olha o jeito que eu faço. É o jeito que a Gabi Estrela faz, não é o jeito que você vai encontrar por aí. Então, vamos lá. Eu quero que você pense numa pergunta. E eu vou te ensinar como que você vai ter a resposta do sim e do não. Eu gosto vou te começar com uma carta, tá? Como que eu faço? Gabi, vamos lá. Eu devo aceitar essa vaga de emprego?
A esquerda é se você não aceita. A direita é se você aceita. Ué, Gabi, mas você não falou se sim ou não? Lembra que um dos pilares da missão do oraculista não é resolver a vida do consulente, mas apresentar caminhos? Então, comigo, eu não falo para o meu consulente se ele deve ou não fazer algo. Eu revelo a ele a condição do lado A e do lado B, as oportunidades e os desafios de ambas as situações para entregá-lo a pergunta e a reflexão. Porque cabe à pessoa pensar sobre a própria vida. Se não sabe o que eu faço, eu tiro o poder pessoal dele. E não é isso que eu quero. As pessoas que chegam até mim, elas precisam, porque eu tenho isso como valor, da autonomia. Inclusive, na minha mentoria, o Despertar de Vênus, é isso que eu ativo nas mulheres que eu cuido. Elas ficam comigo por 3 meses nesse processo de transformação de uma mulher comum para uma mulher extraordinária. Pensando em quê? Pensando nelas mesmas, em como ela contribui para a própria vida, ao passo que ela também transborda na vida das outras pessoas. Tudo isso com um posicionamento assertivo. Então, como eu vou falar para alguém o que ela deve fazer? Não, eu não sou a dona da vida de ninguém. Eu estou a serviço da espiritualidade. Então, a pessoa que tem que ter o discernimento da escolha. Por essa razão, eu não falo a carta X é não e a carta Y é sim. Eu mostro o sim e o não. E cabe ao consulente fazer essa decisão, tá? Então, voltamos aqui. A cartinha da esquerda remete à energia do não e a cartinha da direita remete à energia do sim. Aqui eu dei um exemplo se aceita ou não uma proposta de trabalho, mas substitua essa pergunta para aquela que tocar o seu coração nesse momento. Então, o não e o sim. Olha que interessante. Se a pessoa não aceita essa vaga, a carta da morte, ou do caixão, né? O que remete a esse não? Se ela fala não, de fato acaba. Não é uma oportunidade que vai bater na porta dela 2 vezes. Não dá para esperar. Né? Então, aqui, por essas cartinhas, vai ficar meio óbvio qual é o caminho. Porém, a escolha, por mais que para mim nesse momento seja óbvio, cabe ao consulente decidir. Ele pode escolher ter medo e não avançar. Né? Aqui mostra, se você não aceitar, acabou. Não vem de novo. Agora, se ela aceita, ou ele aceita, se você pensou na sua pergunta e pensou se vai ou não, sim ou não, o sim traz a lua. Lembra que a lua, no baralho cigano, é uma energia de honraria, de colheita, de prosperidade? Então, significa que ao fazer o sim, né, ao escolher pelo sim, essa pessoa vai ter todo o reconhecimento que ela merece. Então, aqui está bem claro qual é o caminho mais feliz. Mas você concorda comigo que a pessoa tem o direito de não escolher seguir esse caminho? Então, é desse jeito que eu faço o sim ou não. Agora, eu quero ensinar vocês uma tiragem um pouquinho mais completa. A gente já tem aqui, né, uma cartinha do não e a cartinha do sim. Agora, a gente vai fazer uma tiragem com 3 cartas. Ainda pensando no cenário profissional. Vamos lá. Alguém me pergunta o seguinte: vou receber a minha promoção? Aí a gente embaralha. Eu deixo muito livre como vocês podem embaralhar. No meu curso eu explico melhor como é que eu faço, o porquê de tudo isso, mas nesse momento isso não é o mais importante. Então aqui a gente tem uma cartinha que remete ao passado, ao presente e ao futuro, que fala de uma conclusão, tá? E lembra que no episódio anterior eu falei que é muito importante que a gente entenda as cartas que estão rondando, que estão perto uma das outras para trazer contexto? Então, é nesse lugar que a gente vai avaliar se uma carta realmente está boa ou não. Então, vamos lá. Será que essa pessoa vai conseguir
a promoção, olha que lindo aqui. A carta da serpente, a carta do sol e a carta da cegonha. Se a gente fosse avaliar somente a carta da cobra, da serpente, talvez ela não conseguiria. Por quê? Porque essa carta, isoladamente, ela remete ao quê? A algum alerta, algum perigo, alguma puxada de tapete, alguma transformação que, assim, é necessária. Ela é mais inclinada para o não. Mas, em conjunto com o Sol, que é uma carta extremamente positiva. Eu mostrei a carta errada. Com o Sol, que é uma carta extremamente positiva. Finalizando com a carta da cegonha, a gente tem uma outra leitura para essa serpente aqui. Então, a gente tem que essa pessoa, no passado, vem se renovando, porque a cobra, ela troca de pele. Mas em que momento que a cobra troca de pele? Ela troca de pele no momento que ela está crescendo, ela está expandindo. Então, ela não cabe mais naquela roupa e ela se recicla, se renova. Então, essa pessoa precisou passar por um processo, né, de renovação muito profundo. Hoje, ela tem clareza, o Sol é a carta da clareza, do seu potencial. Ela ilumina o caminho de outras pessoas. O Sol, ele é um posicionamento de hierarquia, né? Ele é o astro-rei. Então, para profissional, a carta do Sol é sucesso absoluto. Não tem carta melhor que essa, a nível, né, para essa pergunta. A nível profissional. Então, atualmente, ela está sendo reconhecida, ela está sendo vista, porque você concorda comigo que é mais difícil não ver o Sol do que vê-lo? Então essa pessoa, ela está num momento muito bonito. E olha que interessante. Por mais que seja um jogo aqui demonstrativo, tem conexão com a pergunta anterior. A pergunta anterior é se ela aceita ou não aquela oportunidade. O não foi muito taxativo que seria uma energia ruim. Enquanto só a carta sim, que veio a lua, que eu falei que é de honraria, reconhecimento, lembra? Então, as cartinhas aqui, elas estão congruentes. Então, olha só como o baralho, ele é inteligente, né? Até mesmo para um exemplo, ele conecta, não deixa as pontas soltas. E, por fim, aparece a cegonha. Se você assistiu o programa anterior, onde eu revelo os mistérios simbólicos das 36 cartinhas, você já sabe que a carta da cegonha é um movimento esperado, é uma renovação, é uma boa nova que chega, mas por algo que a gente ansiava. Então, essa pessoa vai sim receber a promoção, ela vai ter uma novidade na vida dela, com muita graça, vai ser muito prazeroso para ela, mas também não pega ela de surpresa, porque era algo que ela esperava e ela se transformou para chegar nesse lugar. Então, a resposta é sim, né? Essa pessoa, ela vai ter a promoção. Então, é desse jeito que a gente lê as cartinhas. Então, aqui, hoje, você aprendeu sobre o sim e o não, do jeito que a Gabi Estrela faz, ativando o potencial, a autonomia do consulente. Lembrando que por mais que a carta negativa no sentido do não, tenha sido realmente muito clara de que aquele não era o melhor caminho, a pessoa poderia não aceitar, tá? Então, é importante que a gente tenha isso muito claro. A vida do consulente é dele. Nossa obrigação é honrar o que as cartas estão trazendo, sobretudo entregando mensagem de forma amorosa. Então, aqui a resposta é muito feliz, a resposta é positiva. Então, você aprendeu também como é que tira 3 cartinhas, né? Pensando no passado, presente e futuro, para trazer uma previsão. E para se aprofundar, novamente, eu te convido a estudar o baralho cigano comigo, ou então passar numa consulta oracular. Vai ser uma alegria imensa poder trazer um pouco mais de esperança para a sua vida, um pouco mais de clareza e de direcionamento. Se os meus valores conversam com os seus, eu estou aqui pronta para te auxiliar nessa jornada de expansão de consciência. Um beijo enorme no coração de vocês. Até mais. Gratidão.